Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: "O que vocês estão discutindo?" Um homem no meio da multidão respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." "Se podes," disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele." O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: "Ele morreu." Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois que Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que não conseguimos expulsá-lo?" Ele respondeu: "Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum." Seja bem-vindo ao nosso programa. No capítulo 17 do Evangelho de Mateus e no capítulo 9 do de Marcos, encontramos a história de um milagre que Jesus fez e serviu de pano de fundo para o que ele ensinou sobre a fé. Nesse estudo de fé descobrimos uma das orações mais sinceras da Bíblia. Quando comparamos os outros relatos dessa história nos outros evangelhos, observamos que quando esse homem, cujo filho estava possesso por um demônio, aproxima-se de Jesus e diz: "Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos", Jesus faz a seguinte pergunta: "Se podes?" Não havia dúvida de que Jesus podia fazer algo. Poderia haver alguma dúvida quanto à vontade de Jesus de fazer, mas quanto ao seu poder, Jesus joga a responsabilidade da fé sobre o Pai e diz: "Tudo é possível àquele que crê." Não era uma questão se Jesus podia ou não fazer, mas de quanta fé o Pai tinha. Quando o Pai ouve isso, lemos em outro evangelho, ele cai no choro e diz: "Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Todos nós temos um limite de fé. Quero dizer, acreditamos até um ponto. Quando atingimos esse limite, a fé acaba e a incredulidade começa. Ninguém tem uma fé perfeita. Todos nós deveríamos orar como esse pai orou: "Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Essa foi a oração sincera a que me referi. Ajuda-me a aumentar o meu nível de fé e a diminuir o nível de incredulidade. Quando Jesus ficou a sós com os discípulos, eles perguntaram por que não tinham conseguido expulsar aquele espírito, e Jesus dá mais uma lição de fé. Está em Mateus 17, versículo 20. "Porque a fé que vocês têm é pequena." Qual é a aplicação dessa história para nós, hein? Devemos orar pedindo que Deus aumente nosso nível de fé e diminua nossa incredulidade. Lemos em Mateus capítulo 18, versículo 10. "Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste." A verdade que quero destacar nessa passagem bíblica é a existência de anjos da guarda. Você acredita neles? Eu escapei de um acidente de carro sem nenhum arranhão, e só quando li Mateus 18 e 10 encontrei uma explicação para esse livramento. Muitas pessoas já passaram por experiências assim. Você crê em anjos da guarda? Eu creio. Você pode escolher crer ou não. Ainda no capítulo 18 de Mateus encontramos um texto muito importante que trata de disciplina na igreja. Na verdade, é um texto que destaca a necessidade de um irmão na fé ser correto com outro irmão. No Sermão da Montanha, Jesus disse que sequer devemos nos aproximar de Deus sem antes nos acertarmos com nosso irmão. Foi aí que Jesus colocou nosso relacionamento com o nosso irmão acima do nosso relacionamento com Deus. Primeiro seu irmão e depois Deus. Na minha experiência de pastor, pude ver que desentendimentos entre irmãos em Cristo sempre acontecem, e são como bactérias que se multiplicam no escuro porque não suportam a luz. Nessa passagem, Jesus está destacando a importância da comunicação entre você e um irmão que, na sua maneira de ver, ofendeu você.
Ele dá a receita para o acerto. Se você não amar seu irmão o suficiente para procurá-lo, o desentendimento vai aumentar num ritmo bacteriológico e a quebra entre vocês pode ser irreparável. Por isso Jesus instituiu esse procedimento. Se você acha que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vá procurá-lo. Não deixe as bactérias no escuro, acenda a luz. Se ele não reconhecer que há um problema ou se as coisas não melhorarem, então procure alguém que possa ir com você conversar com ele outra vez. Se ainda assim nada for resolvido, então conte para a igreja. O objetivo é resolver o problema entre vocês. Em Mateus 18, Jesus destaca a importância de perdoar o seu irmão. Você se lembra da oração do Pai Nosso, quando Jesus disse que se você não perdoar, não será perdoado? Somos perdoados quando perdoamos. A próxima parábola do capítulo 18 ilustra muito bem essa verdade. Um homem devia uma enorme quantia que não conseguia pagar. Naquele tempo, se o devedor não pagasse sua dívida, era lançado na prisão e, como na prisão ele não podia gerar nenhuma renda, acabava apodrecendo lá. Eles vendiam a mulher e os filhos como escravos para saldar a dívida. Nessa parábola era isso que ia acontecer com esse devedor. Mas na hora H, ele chora e implora ao seu credor que esqueça aquela dívida. O credor fica comovido e cancela toda a dívida. E era uma dívida grande. No caminho para casa, aquele devedor encontra-se com um homem que lhe deve alguns trocados. Ele agarra o seu devedor pelo pescoço e exige que ele pague cada tostão. Caso contrário, lançaria na prisão. Algumas pessoas assistiram toda a cena e procuraram o primeiro credor que tinha perdoado a dívida desse homem. Esse primeiro credor foi até lá e disse àquele devedor: "Você não entendeu nada mesmo, hein? Eu perdoei uma dívida enorme que você tinha comigo e você não perdoa uma dívida de uns trocados? Agora eu mudei de ideia. Agora você vai para a prisão e sua mulher e seus filhos serão vendidos para saldar a dívida." Depois de contar essa parábola, Jesus disse: "Assim lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão." Você percebe como o perdão entre os irmãos é importante nos ensinos de Jesus? O perdão é a única maneira que temos para nos acertarmos com nosso irmão. Você não é perfeito, então haverá ocasiões em que você terá de dizer: "Eu estava errado, me perdoe." Ou então: "Você estava errado e me magoou, mas eu o perdoo." Se você errar com o seu irmão, tem a obrigação de procurá-lo e pedir perdão. Se ele errar com você, você tem a responsabilidade de perdoá-lo. Um dos discípulos perguntou: "Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes?" Jesus respondeu: "Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Em outras palavras, de acordo com Jesus, você deve perdoar seu irmão infinitas vezes. O capítulo 18 de Mateus é repleto de ensinamentos sobre relacionamentos humanos. Observe que esses ensinamentos de Jesus são ilustrações e aplicações do que ele ensinou no Sermão da Montanha. Foi por isso que estudamos esse sermão com tanto cuidado. Ele é fundamental para entendermos todos os ensinamentos de Jesus. No capítulo 19, temos um ensino de Jesus que surgiu de outra discussão com os líderes religiosos, que queriam desacreditá-lo. Eles tinham ouvido qual era a posição de Jesus em relação ao casamento e divórcio, divergente da posição de Moisés, e por isso queriam contradizê-lo publicamente. Eles lhe perguntaram: "É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo?" Era assim que eles interpretavam o ensinamento de Moisés. Jesus lhes respondeu dando a palavra definitiva nas Escrituras sobre o assunto. Ele citou Moisés e transmitiu o seu ensinamento sobre a posição judaico-cristã a respeito do casamento. Se você estudou o Velho Testamento conosco, está lembrado que Deus instituiu o casamento no começo de tudo, não? Deus uniu homem e mulher para que eles se tornassem pais. Depois, como pais, que reproduzissem pessoas que se tornariam parceiros e pais também. Foi dessa maneira que Deus planejou povoar a terra com indivíduos adequados. Quando os líderes religiosos perguntaram sobre casamento para Jesus, ele lhes disse que deveriam voltar aos princípios de Gênesis e a Moisés e considerar o casamento como era no começo de tudo. O livro de Gênesis é o livro do começo de tudo. O livro de Gênesis é um livro sobre começo e Deus não nos contou tudo, passo a passo, como foi por achar que nos devia alguma satisfação, não, mas para que entendêssemos como as coisas deveriam e devem ser. Por isso ele contou algo. É isso que acontece em Mateus 19. Devemos interpretar o casamento hoje da mesma forma que Deus interpretou no livro de Gênesis. Jesus
nos disse que se voltássemos ao livro de Gênesis e considerássemos o casamento como era, entenderíamos como ele deve ser hoje, um relacionamento entre homem e mulher. Antes de tudo, devemos saber que o casamento é providencial e que foi Deus quem o arquitetou. E é nas Escrituras que encontraremos o modelo para um bom casamento. Em segundo lugar, o casamento é providencial porque, num casamento feito aos olhos de Deus, dizemos que foi Deus que uniu aquele homem com aquela mulher. Foi Deus quem apresentou Eva a Adão. Foi Deus quem os uniu. Jesus definiu um casamento aos olhos de Deus da seguinte forma: o que Deus uniu, isso é um casamento, a união de um homem e uma mulher feita por Deus. Quando Jesus ensinou que o casamento deveria ser permanente e indissolúvel, um dos apóstolos, eu sempre acho que foi Pedro, disse: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. De acordo com esse apóstolo, se não pudesse haver divórcio, era melhor não casar do que entrar numa relação indissolúvel. Jesus não disse que se você arrumasse um bom advogado, um pregador que justificasse muito bem a separação, você poderia sair de um casamento. Jesus não quer que você fique procurando uma brecha para se separar. Parafraseando, ele disse o seguinte: nem todo homem pode aceitar essa declaração, apenas aqueles a quem Deus ajudar a entender. Para mim, Jesus quis dizer que ninguém experimentará o plano de Deus de um casamento indissolúvel, a não ser que Deus ajude esse homem e essa mulher. Resumindo, esse casamento é um relacionamento providencial, porque Deus os aproximou. No capítulo 19 de Mateus, Jesus continua seu ensino e afirma que o casamento é um relacionamento com propósito. Qual foi o propósito de Deus quando criou o casamento, hein? Em tudo com o que deparamos na vida, perguntamos: o que eu posso tirar disso para mim? Quando o homem decide se casar, geralmente ele está pensando no que aquela mulher pode dar para ele. Quando ele se convence de que a vida dele será melhor com aquela mulher, então se casa. A mulher faz a mesma coisa. Ele pensa na segurança e em tudo que vai ter com aquele homem. No geral, as pessoas entram no casamento com essa perspectiva egoísta. O que esse casamento pode me oferecer? Jesus ensinou que se você realmente quer entender o que é o casamento, deve ter a seguinte perspectiva: o que esse casamento tem a oferecer para Deus? Vamos pegar Jó como exemplo. Quando Jó passou aquela experiência se perguntando o que um homem bom pode esperar receber das mãos de Deus, o jovem Eliú apareceu na vida dele e disse: Jó, não fique aí com a mão estendida esperando receber alguma coisa. Olhe para cima e coloque as mãos de Deus no centro da sua vida. Não fique perguntando o que Deus vai colocar na sua mão. Pergunte o que você pode pôr nas mãos de Deus. Se você olhar para o alto como Jó fez, e enxergar sua vida sob a perspectiva de Deus, e considerar o seu casamento sob essa perspectiva, você vai querer saber qual é o modelo de Deus para o casamento e o que Deus tinha em mente quando criou. Aí então você vai entender por que o casamento é uma relação permanente. Existe uma coisa chamada direito dos filhos. Entre outras coisas, o casamento é o contexto que Deus planejou para que os filhos nasçam, sejam criados e preparados para enfrentar a vida nesse mundo. Se o casamento for sólido e estável, os filhos estarão mais preparados para a vida. Entretanto, se o casamento não for constante, não houver compromisso verdadeiro entre marido e mulher, de onde as crianças vão tirar esse contexto sólido necessário para serem preparadas para enfrentar a vida? Se você olhar para o casamento sob a ótica dos filhos, verá porque Jesus disse que o casamento é um relacionamento estável. O capítulo 19 de Mateus não é a única passagem da Bíblia que fala sobre casamento. Eu não acho que o texto de 1 Coríntios capítulo 7 ensine o divórcio como alguém pode pensar. Não vou entrar em detalhes agora, mas quando lemos as cartas de Paulo, observamos que há outros textos na Bíblia que falam sobre casamento e divórcio. Nesse texto, Jesus dá uma razão para que haja divórcio: a infidelidade. De acordo com Jesus, o casamento é um contrato entre duas pessoas baseado na exclusividade. Quando essa exclusividade é violada, o contrato acaba. Há pessoas que não interpretam o que Jesus disse dessa maneira. As Escrituras afirmam que não é possível que duas pessoas sejam pais adequados sem a ajuda de Deus. Está escrito no Salmo 127, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil a sentinela montar guarda. Só Deus pode construir uma família. Não há como sermos pais adequados e equilibrados sem a ajuda de Deus.
Jesus nos ensina que sem a ajuda de Deus jamais seremos cônjuges adequados. A não ser que Deus ajude o marido e a mulher, eles jamais passarão a vida toda juntos. Você precisa da ajuda de Deus para ser pai ou mãe ou um cônjuge adequado. A grande mensagem da Bíblia, principalmente do ensino de Jesus sobre o novo nascimento, é que jamais seremos pessoas adequadas sem a ajuda de Deus. O que nasce da carne é carne, afirmou Jesus. Portanto, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Encontramos no capítulo 19 de Mateus uma história muito conhecida de todos. É a chamada história do jovem rico. Este jovem rico era um símbolo para todos, rico, respeitado e religioso. Ele procurou Jesus e disse, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus era apenas um carpinteiro mal vestido que sem nenhum status caminhava por aí. E aí esse jovem cheio de credenciais corre até Jesus e diz, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Aparentemente os apóstolos estavam um pouco distantes do local da cena. Parece que eles podiam ver o que estava acontecendo, mas não podiam ouvir a conversa. Eles provavelmente imaginaram que teriam mais um apóstolo trabalhando com eles. Imagine um jovem rico, religioso, respeitado, um candidato e tanto, não? No entanto, eles viram que depois que conversou com Jesus, o moço foi embora triste. Jesus caminha em direção aos apóstolos, balançando a cabeça e diz, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os apóstolos ficaram desapontados e disseram, neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que aconteceu nessa conversa? Esse jovem rico e respeitado perguntou a Jesus, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu, obedeça aos mandamentos. E Jesus citou todos os mandamentos que têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo. E o jovem disse, a tudo isso tenho obedecido. No Evangelho de Marcos encontramos um detalhe muito interessante. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus sentiu amor genuíno por aquele homem e o fitou com o coração comovido. Então lhe disse, falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Por que Jesus mandou o jovem fazer essas 5 coisas? Ir, vender, dar, vir e seguir? Será que essa é a única maneira de ter a vida eterna? Será que Jesus estava dizendo que devemos fazer um voto de pobreza e distribuir todas as nossas riquezas? Lendo todos os diálogos de Jesus, até poderíamos concluir isso. Mas o que Jesus estava dizendo para esse homem era que ele deveria se arrepender. Arrepender-se tem um significado diferente para cada pessoa. Para a mulher do poço, história contada no capítulo 4 de João, que já tinha tido 5 maridos e que estava vivendo com alguém que não era seu marido, arrepender-se significava colocar sua vida familiar em ordem. Foi por isso que Jesus tocou no assunto de marido quando disse que ele era a água viva. Mas para esse jovem rico, arrependimento envolvia dinheiro, porque era isso que o segurava. O dinheiro era o seu Deus, e o primeiro mandamento ordena Deus em primeiro lugar. Aparentemente, dinheiro para ele era a prioridade número 1. Para provar isso, Jesus enfoca o que significaria o arrependimento para aquele jovem. Jesus lhe lançou um desafio: livrar-se do dinheiro. Mas aquele jovem não conseguiu cumprir isso. Poderíamos chamar esse diálogo de Jesus com o jovem rico de o preço do discipulado. Qual é o preço para seguir Jesus Cristo? Quais são as implicações teológicas e as aplicações desse diálogo, hein? Não quero dizer que esse texto ensina que você só terá vida eterna se distribuir todas as suas riquezas e fazer aquelas 5 coisas. Mas, sinceramente, eu acho que esse texto nos ensina, independentemente do que implicaria o seu arrependimento, que você teria que fazer uma coisa: refletir mais uma vez. Arrependimento significa mudar de ideia, mudar de vontade. Significa uma mudança de coração e, por último, uma mudança de direção. Arrependimento significa dar meia volta e caminhar em outro sentido. Um ministro luterano chamado Dietrich Bonhoeffer ousava pregar sobre o preço do discipulado no tempo da Alemanha nazista.
No início da guerra, Benefer pregou a obediência civil, mas no final da guerra ele foi condenado à morte por tentar assassinar Hitler. Nas cartas que escreveu da prisão para sua mãe, percebemos a mudança que ocorreu nele, de obediência à desobediência civil. Ele escreveu um livro intitulado O Custo do Discipulado, no qual criou a expressão graça barata. Somos salvos pela graça, mas a graça não é barata. Não somos salvos porque distribuímos nossas riquezas. Não somos salvos porque fazemos 5 coisas, mas se formos salvos, faremos muitas coisas. Essas coisas podem ser chamadas de frutos do arrependimento. João Batista e Jesus falaram sobre isso. João Batista não batizava ninguém que não mostrasse fruto de arrependimento. Jesus nunca prometeu salvação a ninguém sem arrependimento. Os dois, João Batista e Jesus, procuravam evidências de arrependimento na vida das pessoas. Algumas pessoas acreditam que esse jovem rico era Marcos, que escreveu o 2º Evangelho. De que maneira Marcos poderia saber que Jesus olhou para esse jovem rico tão intensamente e que o amou? Acredita-se que esse jovem rico voltou e mais tarde decidiu se arrepender. Essa conversa de Jesus com o jovem rico não trata da pergunta, que farei de bom para ter a vida eterna, mas responde a outra pergunta, quais são as evidências do fruto do arrependimento? Preste atenção. Jesus estava sempre ensinando. Peça ao Espírito Santo que revele a você o que Jesus estava ensinando nessa conversa com o jovem rico. Não se afaste triste, não. Obedeça-o e alegre-se. Isso mesmo. Tenha prazer em servir a Deus. Tenha prazer em servir ao Senhor Jesus. Infelizmente existem muitas pessoas que acabam muitas vezes indo à igreja, frequentando templos, enfim, por um costume. E não deve ser assim. Precisamos seguir ao Mestre com alegria, por amor, sabendo que Ele pagou um preço caríssimo para nos resgatar e para nos salvar. Nós queremos que você pense sinceramente nisso. Tome uma decisão de obedecer o Senhor Jesus e obedecer alegremente. E espero por você no próximo encontro com a palavra. Deus lhe abençoe de uma forma especial e até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.